Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e vamos para mais um vídeo sobre Enem e concursos. Bom, hoje eu vou falar sobre o método Pomodoro. Em que consiste o método Pomodoro? O método Pomodoro é um método de estudo onde você tem basicamente o que eu já falei nos vídeos anteriores, o que a gente chama de estudo líquido. Você sabe exatamente o quanto estuda. No entanto, você sempre obedece um intervalo para um repouso para que seu estudo sempre seja em alta eficiência. Estudos comprovam que nosso cérebro ele tende a ficar cansado depois de fazer a mesma atividade por longos períodos de tempo. Então, o método Pomodoro ele consiste justamente numa adequação a esse tipo de cansaço. Sabe aquela hora que você passa 1 a 2 horas estudando e às vezes tem hora que você vê que não rendeu aquele estudo? Pronto. O método Pomodoro ele é útil para isso. Também é muito útil para aquelas pessoas que têm dificuldade de concentração. Por exemplo, elas estão estudando e precisam ficar na rede social ou levantar para beber água ou ir ao banheiro ou situações desse tipo. Então, como funciona o método Pomodoro? Primeiro passo, vocês têm que montar um horário de estudos. Feito isso, esse horário de estudos, ele vai ter que ser dividido em intervalos de 25 a 30 minutos. Como é que você define 30 minutos ou 25 minutos? A média de concentração alta do nosso cérebro é de 30 a 25 minutos. Se você sabe que consegue se concentrar bem em 30 minutos, então o seu horário de estudo vai ser dividido em ciclos de 30 minutos. Se você vê que não consegue se concentrar por 30 minutos, você diminui esse intervalo para 25 minutos. E como é que funciona? Vamos agora para o horário de estudos que eu montei para vocês para justamente explicar como é que funciona esse método. Então, primeiro passo. Aqui vai ter a tabela de horários que eu coloco sempre de segunda a domingo, partindo do princípio que você vai estudar todos os dias. Feito isso, esse horário que aparece aqui é só do turno da manhã, mas você vai repetir esse horário à tarde se você estudar de tarde ou se você puder estudar os dois turnos. Feito isso, eu vou dividir em horários de 30 minutos. Então, olha só, de 7 às 7h30. Aí, quando eu fizer 30 minutos de estudo, você dá um intervalo de 5 minutos. Esse intervalo é muito importante que você cumpra. Então, você levanta, vai beber água, vai olhar o celular, fazer tudo aquilo que você tem aquela vontade de fazer durante o horário de estudos, você vai fazer nesses 5 minutos. Então, passados 5 minutos, você volta. Começa a estudar de 7h35 às 8h05, por exemplo. Passou mais 30 minutos, mais 5 minutos de intervalo. Novamente, beber água, o que você quiser. Começa a estudar de 8h10. 8h10 às 8h40. Passaram-se mais 30 minutos. Então, feito esses 30 minutos, mais um intervalo de 5 minutos. Quando vocês fizerem o grupo de 4 vezes esse estudo, né, o ciclo de 4 vezes, aí você vai dar um intervalo maior, que é um intervalo de 15 minutos, tá certo? Então, feitas as 4 vezes, 15 minutos de intervalo. Aí inicia novamente, de 9h30 às 10 horas, 5 minutos, e assim sucessivamente. Feita essa divisão de horários de 30 em 30 minutos com intervalo de 5, aí agora eu vou montar meu cronograma de estudos. Esse cronograma que eu estou fazendo aqui é só para matemática, mas vocês vão fazer o cronograma adaptado para vocês, ou seja, todos os conteúdos da prova do Enem, ou todos os conteúdos da prova do concurso que vocês estiverem fazendo, certo? Então, aqui de início eu coloquei sobre grupos maiores. Então, ao invés de separar por tópicozinho, cada tópico de geometria, eu coloquei um grupo maior que a geometria. E dentro da geometria, você vai estudar cada parte. No vídeo anterior, quando eu falei sobre os assuntos que mais caem de matemática, eu expliquei a vocês justamente isso, que vocês devem estudar semanalmente todos os conteúdos. O nosso cérebro, ele trabalha com repetição. Quanto mais vocês repetirem, melhor. Então, se você fizer um grupo de estudos da semana todinha só geometria, finalizar a geometria e ir para o próximo tópico, não vai funcionar, porque daqui a 2 meses você não vai ter treinado nada de geometria e vai ter esquecido esse conteúdo, além do mais que vai ter o risco de você não dar tempo de cumprir todo o programa de estudos. Então, decida dentro do tópico o que você vai estudar e se você conhece a teoria ou não. Se você conhece a teoria desse conteúdo, você não precisa estudar a teoria, mas eu sugiro a vocês que sempre que estiverem estudando, trabalhe com mapas mentais. Então, no conteúdo de geometria, faz um mapa mental. Por quê?
Porque quando você estiver resolvendo uma questão, pode ser que você esqueça de uma fórmula, por exemplo. Então, você não precisa voltar para a videoaula, não precisa voltar para o livro para ver tudo novamente. Você vai lá no seu mapa mental, lembra daquele detalhezinho que você esqueceu e volta para estudar. É importante que vocês assistam aulas, então, ou videoaula, se no caso tiver presencial, assista as aulas que tiverem presenciais. E também estudem, mas se sabe a teoria, pode pular essa etapa, principalmente quando você tem pouco tempo de estudo. Então, na segunda-feira, os primeiros 30 minutos, vamos supor que eu estudei geometria, tá? Aí de geometria, eu vou falar sobre, por exemplo, triângulos. Então, eu venho 30 minutos e estudo tudo sobre triângulos. Se você souber a teoria, você vai ler a teoria. Se você não souber a teoria, você vai para as questões. A média, o objetivo base, é que você tente resolver pelo menos 5 questões a cada 30 minutos. Por quê? Para isso dar velocidade de resolução de questão e na prova do Enem você ser mais rápido na resolução. Então, a média de tempo de questões para resolver no Enem é de 3 minutos. E nesse método Pomodoro você está tendo até um pouquinho mais de tempo, mas é justamente para você ganhar velocidade. Então, sempre tenha como objetivo tentar resolver pelo menos 5 questões. Mas essas 5 questões têm que ser ligadas àquele tópico que você está estudando, ou seja, nesse caso de triângulos. Se estiver estudando o Teorema de Pitágoras, então 5 questões do Teorema de Pitágoras. É muito importante que faça isso. Passados os 30 minutos dessa primeira parte, aí você vai para uma outra disciplina. Que horário vocês devem decidir para estudar matemática? Aí depende muito da habilidade de vocês. Se matemática é uma disciplina que você gosta, não importa o horário que você coloque, você vai se dar bem. Se você não gosta de matemática, eu sugiro que sempre coloque nos primeiros horários de estudo, porque sua mente está mais leve, mais tranquila e fica mais fácil de você estudar. Quando você está cansado, você tende a não querer estudar aquele conteúdo. Então, feito isso, você vai escolher uma disciplina, no caso do Enem, que seja de uma área totalmente oposta à matemática. Por exemplo, História. Então, você vem aqui e estuda História. 30 minutos. E aí, o mesmo processo. Ou ler a teoria ou resolver questões. Feito esses 30 minutos, aí você pode voltar para a matemática ou, por exemplo, ir para uma disciplina de exatas. Por exemplo, Física. Mais 30 minutos. Resolução de questões ou teoria, e assim sucessivamente. Você vai fechando esse ciclo sempre alternando uma disciplina de exatas e uma disciplina de humanas, uma disciplina de exatas e de humanas, para que você não fique cansado na hora de estudar. Se você só estuda exatas, você vai ficar com o cérebro sempre trabalhando nesse nível de questões, de coisas para exatas. Então, sempre faça essa alternância. Então, depois da física, aí você vem para português. Fez o quarto ciclo de português, aí vem, por exemplo, você pode começar matemática de novo se quiser. Sugiro sempre estudar muito matemática e língua portuguesa porque são disciplinas de maior peso, mas vocês não podem esquecer das outras disciplinas, tá certo? Então, português. Venho para cá e supondo que eu voltei para matemática, né? Aí, quando eu vier voltar para matemática, eu não volto mais para triângulos, eu vou para outro conteúdo. Normalmente, você vai eleger conteúdos que são de maior frequência na prova do Enem, que é naquele vídeo anterior que eu falei quais são os conteúdos de maior frequência. Então, por exemplo, aqui eu coloquei sequências, mas vocês não vão botar sequências, vocês podem botar, por exemplo, matemática básica, mas colocando sequências. Aí, quando vocês colocarem sequências, vocês vão começar sequências como o quê? Progressão aritmética. Então, bota progressão aritmética. Se sabe a teoria, pula a teoria, vai de novo para 5 questões. Feitos 30 minutos, próxima disciplina. Aí vamos para, por exemplo, geografia, certo? Feito geografia, aí você vai passar os 30 minutos, volta para o próximo ciclo e assim sucessivamente. É assim que você vai montar o seu cronograma e horário de estudos, de modo que você consiga ver todos os conteúdos. Essa regra que eu estou falando sobre matemática para o Enem, os assuntos que mais caem, vocês também devem buscar nas outras disciplinas. Então, procura quais são os tópicos que são mais trabalhados em história, quais são os tópicos mais trabalhados em física, quais os tópicos mais trabalhados
em geografia e assim sucessivamente. Comecem com prioridade nesses tópicos e depois vocês vão abordando os outros que sobrarem. Semanalmente vocês fazem esse ciclo. Então, venceu a primeira semana, né? Você cumpriu a primeira semana. E vamos supor que nessa primeira semana você já estudou tudo sobre triângulos. Na segunda semana, você muda o cronograma aqui e vai, por exemplo, para áreas. Mas o grupo maior, que é geometria plana, permanece naquele dia. Aí você vai estudar áreas, coloca durante a semana inteira. A mesma coisa, por exemplo, aqui em geometria espacial. Então, vocês começam com poliedros na primeira semana, se estudou tudo de poliedros, aí vai para prismas, pirâmides e assim sucessivamente. Todos os conteúdos vocês vão seguir a mesma regra, tá certo? Nesse horário que eu dividi aqui, por exemplo, que é da semana, de manhã, se vocês observarem, começando a estudar de 7, o horário de finalização do seu estudo seria 11h45. Então, de estudo total, vocês teriam 4 horas e 45 minutos. Mas lembrem que vocês tiveram intervalos. Então, na verdade, o estudo líquido foi de 4 horas. Gente, é muito importante que vocês estudem com objetividade, principalmente com pouco tempo. Vocês vão ver que, montando um cronograma dessa forma, quando terminar o dia, vocês vão dizer assim: estudei de verdade. Não vai ficar com aquela sensação de que não soube por onde começar, nem o que estudar. Esse cronograma funciona. Funciona muito porque eu fiz quando eu trabalhava e estava estudando para concurso e fui aprovada em vários concursos com ele. Então, é um método muito eficiente para vocês estudarem. Isso serve para qualquer área, até no seu horário de estudos natural da universidade ou da escola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhe, que ajuda mais alguém a ter acesso a esse conteúdo. Então, até a próxima. Tchau, tchau!